a vitória de Lula na eleição presidencial brasileira veio para confirmar a existência de uma nova onda vermelha na América Latina. Agora, 12 dos 19 países da região, incluindo as 5 maiores economias, como o Brasil, o México, a Argentina, a Colômbia e o Chile, são conduzidos por governos de esquerda. Até a Colômbia, que nunca tinha eleito um presidente desse espectro político, alçou Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, ao posto de presidente da República. Então, este não é um movimento a ser ignorado. Na América do Sul, somente os pequenos Uruguai, Paraguai e Equador até agora não entraram na onda. Dito isso, o que explica esse fenômeno? E será que ele tem base para se sustentar no longo prazo? Para começar, não é a primeira vez que uma onda socialista varre a América Latina. No começo do século XXI, a grande maioria dos países latino-americanos também eram governados por partidos de esquerda. O movimento que começou com Hugo Chávez assumindo o poder na Venezuela em 1998 se espalhou por todo o continente, projetando nomes como Néstor e Cristina Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Tabaré Vázquez e Pepe Mujica no Uruguai, entre outros líderes de esquerda, sendo que somente a Colômbia não ingressou na onda vermelha neste primeiro momento. Surfando no boom das commodities, promovida por uma China que crescia em média 10% ao ano, governos de esquerda por todo o continente aproveitaram a bonança econômica para investir em programas sociais e, consequentemente, cresceram em popularidade. Porém, veio a crise do subprime a partir de 2007 e a economia mundial arrefeceu. Pela falta de reformas estruturantes, os países latino-americanos amargaram crises e mais crises durante a última década. Aí soma-se a isso o fato dos recorrentes casos de escândalos de corrupção, e isso levou à queda de diversos governos de esquerda pela América Latina. E onde o governo não caiu, como foi o caso da Venezuela, o socialismo trouxe a fome generalizada para a população. O que muitos chamam de onda conservadora, com a transição de governos de esquerda para governos de centro-direita e direita após 2015, com a eleição de Maurício Macri na Argentina e de Bolsonaro no Brasil em 2018, bem como de outros líderes de direita pela América Latina nessa mesma época, na realidade poderia ser melhor entendida como uma onda anti-incumbente, pois se tratava muito mais de um fenômeno de rejeição ao candidato da situação do que propriamente uma questão ideológica. E isso responde à questão do porquê, via de regra, candidatos à reeleição têm perdido as eleições para candidatos da oposição por toda a América Latina nos últimos tempos. Com exceção, claro, da Nicarágua, de Daniel Ortega, mas como se trata de uma ditadura, isso por si só é uma exceção que ajuda a confirmar a regra. A nova onda socialista começou em 2018, com a eleição de Andrés Manuel López Obrador no México, expoente da esquerda tradicional mexicana, e foi se alastrando por toda a América Latina. Então, citando somente os casos mais emblemáticos, López Obrador foi seguido por Alberto Fernandes na Argentina em 2019, que venceu Maurício Macri, que disputava a reeleição. Luiz Arce venceu na Bolívia em 2020. Em 2021, Pedro Castillo e Gabriel Boric se elegeram por Peru e Chile, respectivamente. E por fim, em 2022, Gustavo Petro ganhou a eleição na Colômbia e o Lula ganhou no Brasil, dando ainda mais peso a essa nova onda de governos de esquerda vitoriosos. Porém, um ponto interessante da gente analisar é que essa onda socialista não é nem sequer homogênea. O perfil dos presidentes esquerdistas da América Latina atualmente tem características muito distintas. Enquanto Gustavo Petro e Boric apresentam um viés mais progressista, aderindo à agenda LGBT, a paridade de gênero e flexibilização das leis antidrogas, entre outras coisas, essas questões não são nem um pouco compartilhadas com os governos do Peru, da Bolívia, da Venezuela e do México, por exemplo, que aderem a uma esquerda mais revolucionária e tradicional. Cuba e Nicarágua, assim como a Venezuela, são claramente regimes autoritários, que inclusive são até a pedra no sapato de Lula, que evita demonstrar a sua admiração por esses regimes, ao mesmo tempo que tenta agradar o centro e a ala progressista da sua base de apoiadores. A verdade é que a eleição da maioria desses líderes de esquerda, incluindo Lula, se deveu principalmente ao descontentamento da população com a gestão da pandemia pelos governos vigentes. Isso afetou negativamente governos de direita, levando a uma nova ascensão da esquerda. Entretanto, diferente da onda socialista do começo do século XXI,
que consistia numa esquerda bastante enraizada em todos os aspectos da população, atualmente, com a difusão de meios de comunicação e de informação alternativos, muito mais do que o surgimento de uma direita organizada, houve na verdade um crescimento exponencial de conservadores e liberais, o que trouxe uma forte oposição aos ideais socialistas, coisa que não existia nos princípios do século. E é importante lembrar que agora a esquerda não pode mais contar com o boom das commodities, uma vez que a economia da China vem desacelerando fortemente nos últimos anos, chegando ao ponto de crescer somente 3% em 2022, o que é muito pouco para os padrões chineses de crescimento. No momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não saiu o resultado oficial do PIB do Brasil em 2022, mas as últimas projeções apontam que o Brasil pode ter fechado o ano de 2022 com um crescimento do PIB de até 3,1%, ou seja, pela primeira vez em décadas, a economia do Brasil cresceu mais do que a economia chinesa. Portanto, os atuais governos de esquerda da América Latina não podem mais contar com um coelho na cartola de que a China vai carregar nas costas todo o crescimento dos países latino-americanos, como foi outrora. Essa nova onda vermelha parece ser tão frágil quanto um castelo de areia. E o primeiro castelo a desmoronar foi o de Pedro Castillo, no Peru, que após quase 1 ano e meio de gestão errática e ineficiente, passando por 2 processos de impeachment, o ex-presidente Castillo decretou a dissolução do Congresso em 7 de dezembro de 2022. Porém, fracassou miseravelmente na sua tentativa de golpe de Estado e horas depois foi deposto definitivamente pelo Congresso. É bem provável que o próximo dessa lista seja Alberto Fernandes, não por um processo de impeachment, como no caso de Castillo, mas porque em outubro deste ano teremos eleição presidencial na Argentina. E Alberto Fernandes já até declarou que se a sua candidatura for um entrave para a vitória da esquerda este ano, ele não pretende concorrer. Tal é o nível de desaprovação de seu governo. Depois da Venezuela, a Argentina é o país que apresenta a crise econômica mais profunda da América do Sul. E a esquerda peronista e kirchnerista, que culpava o ex-presidente Macri e suas políticas liberais pelo caos econômico, como era de se esperar, também não conseguiu colocar a economia argentina nos trilhos. Hoje, a inflação da Argentina está perto de 100% ao ano. O peso se desvaloriza imparavelmente a cada dia que passa. E cerca de 36% da população vive abaixo da linha da pobreza. São mais de 10 milhões de pessoas. Com isso, a esquerda peronista de Alberto e Cristina se enfraqueceu muito na Argentina. E isso se refletiu nas eleições parlamentares de 2021, em que a coalizão de oposição, liderada por Macri, chamada Juntos por el Cambio, Juntos pela Mudança, venceu na maioria das províncias. Já para as eleições deste ano, o partido de Macri lidera nas intenções de votos em todas as pesquisas recentes. E veja só, um libertário entusiasta do Bitcoin, chamado Javier Milei, desponta como uma terceira via com grandes chances de vitória. A Argentina experimentou o mal do socialismo e agora uma guinada à direita parece inevitável. O Chile, por sua vez, considerado por muitos a melhor economia da região, passou a maior parte de 2022 com o peso chileno desvalorizado e hoje conta com uma inflação anual batendo a casa dos 13%. O presidente Gabriel Boric contava com a aprovação da nova Constituição Progressista para implementar suas políticas e tentar aumentar a sua popularidade. Mas não só a Constituição foi rechaçada em plebiscito, como a sua popularidade tem sido a menor entre todos os presidentes latino-americanos, chegando a 24% de aprovação numa pesquisa de junho de 2022. Na Colômbia, Gustavo Petro superou o engenheiro e empresário Rodolfo Hernández na eleição de 2022 por uma margem muito apertada e se tornou o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Com o discurso ambientalista contra a guerra às drogas e a favor das pautas progressistas, Gustavo Petro vai ter bastante dificuldade em lidar com a sociedade colombiana caso ele queira implementar a sua agenda na totalidade, pois essa se trata de uma sociedade muito conservadora na questão dos costumes. Vale lembrar que Gustavo Petro foi eleito mais como uma esperança de lidar melhor com um acordo de paz com as Farc. Além do mais, a Colômbia também passa por sérios problemas econômicos, com a inflação chegando a 13%, e quase 40% da população colombiana vive abaixo da linha da pobreza.
Só que, com um cenário internacional cada vez menos abonador, é muito difícil de acreditar que Petro vá conseguir superar os desafios econômicos que se impõem à Colômbia sem reformas profundas, o que parece que ele não está disposto a fazer, já que isso pode gerar um descontentamento geral. E os protestos que tomaram as ruas da Colômbia em outubro de 2022 contra a reforma tributária proposta pelo presidente Petro, que havia acabado de assumir a presidência há apenas 50 dias, estão aí para assombrar o seu governo. O cenário econômico global que se avizinha em 2023 não parece ser dos mais animadores. Com as taxas de juros subindo no mundo todo, a recessão parece ser um destino inevitável para as maiores potências do mundo. E como a economia mundial está toda interligada, nós seremos também atingidos, em menor ou maior grau. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não parece ter previsão para acabar, e isso se não houver uma escalada, como com o uso de armas nucleares, que, além da destruição, abalaria profundamente a macroeconomia global. A esquerda latino-americana pode até se orgulhar de ter reconquistado o poder, mas, diferente do que ocorreu na primeira onda esquerdista, hoje existe uma oposição de verdade. E com uma condução incompetente da economia, não existe mais boom das commodities para despejar bilhões de dólares nas frágeis economias latino-americanas. E como responsabilidade fiscal e reformas não parece estar entre as prioridades de tais governos, essa onda vermelha pode ser apenas uma nuvem passageira, e em pouco tempo ela poderá acabar. A não ser, claro, em países ditatoriais como a Venezuela, Cuba e Nicarágua. No mais, like se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos conteúdos. Comenta aí embaixo também a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. E se você estiver disposto a colaborar ainda mais com o canal, você tem a opção de se tornar membro, que é uma função de financiamento direto. Então, caso não vá te fazer falta e você acha que esse tipo de conteúdo aqui te agrega em algo, se torne membro, pois essa é uma forma muito interessante de se apoiar à mídia alternativa, fechou? Nós já temos alguns apoiadores, os quais eu agradeço muito pela força, de verdade. Os nomes deles estão aparecendo aí na tela, então meu muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!